parece que o autismo está na moda. Todo mundo tem, todo mundo fala e lidam com o autismo como se fosse algo normal, assim como o TDAH. Todo mundo tem TDAH. Todo mundo tem, então, e é algo que eu chego nos lugares e as pessoas falam assim, mas ele nem parece que é autista. Eu falei, porque as pessoas têm na mente o autista, aquele que fica no canto, isolado, se balança, mas ninguém vê o dia a dia. Então, meu filho hoje, ele passa despercebido. Ok, mas eu sei a luta que eu sofro. Sim, exatamente. Eu sei todas as crises que eu tive com ele, eu sei as crises que eu ainda tenho com ele. Então, eu sei o que eu passo, quais são as dificuldades dele, o que dá, o que não dá. Então, assim, é no dia a dia que a gente vê. Eu aprendi uma coisa, eu não sei se você também é assim, mas eu passei isso para minha família, que eu não, assim, eu planejo as coisas para o meu filho, sim, mas eu celebro cada conquista diária. Eu sei que ele vai ter, eu sempre estive na minha cabeça que ele vai, se ele quiser fazer uma universidade, ele vai fazer, ele vai casar, com certeza. ele vai ter Do jeito filhos, que ele vai ter a família dele. Decidindo. Isso eu tenho certeza. Exatamente. Eu sempre tive essa certeza. E apoiar isso, né? Exatamente. Porque a Belinha ainda é muito pequena, mas eu acredito que o Júnior já tenha, né? Já vem com ideias bem mais avançadas, né? Sim. Vejo pelo meu filho maior. Então, eu acredito que já vem. Mas a Belinha também já começa a se perceber. Ela já começou a se perceber que ela é diferente. Exato. Ela já questiona. Mamãe, por que os meus amigos fazem assim e eu faço assado? Ou por que os meus amigos desenham tão bem e eu não consigo? Então, assim, ela já percebe que ela é diferente ali no contexto, principalmente no contexto escolar, onde que ela fica bastante tempo e acaba percebendo. E a comparação é maior, né? Isso, e eu sempre converso com ela como uma forma positiva. Eu falo assim, filha, isso não significa que você é melhor ou pior. Cada um tem o seu jeito. Cada um tem as suas dificuldades e cada um tem as suas facilidades. Tá tudo bem. É só, a única coisa que a mamãe sempre pede é que você faça o seu melhor. Isso aí. A melhor forma que você conseguir fazer aquilo. Se você fez o seu melhor, para a mamãe já vai estar muito feliz. Eu já vou estar muito feliz com aquilo que você está fazendo do seu jeito. Mas não precisa ter vergonha, medo, receio de você fazer porque você não consegue fazer igual o outro. E isso não necessariamente é com as crianças atípicas, né? A gente precisa já trabalhar com as crianças numa questão de vida, né? Porque só vai depender das fases. Mas a gente vê, acho que você já vive isso mais por conta da idade do Júnior, mas a Belinha está nessa crescente. Então, começam os questionamentos, começam as perguntas, começam a perceber as diferenças. E assim, a gente vê também que as crianças nessa idade começam a aflorar mais, eles começam a perceber que o amigo também não é um pouquinho diferente da turma ali que destoa. E às vezes eles não são tão, né, agradáveis nos comentários, nas posturas, e que faz parte da infância. E a gente tem que ter equilíbrio nesse momento da gente saber aquilo que você vai fortalecer no seu filho, né? Porque é ele que carrega aquilo e vai carregar. Então, assim, é uma coisa que eu sempre converso muito com o meu marido em relação a isso. Ele já é mais, tipo, ele fica mais tenso em relação a essas situações. Eu falo assim, calma, a gente vai precisar aprender com isso, porque hoje é só um comentário de um coleguinha, né? O preconceito, a gente vê, o julgamento, o preconceito é quase que diário e a gente precisa saber lidar com isso, porque senão você não consegue ver a grandiosidade da bondade de Deus na nossa vida. Você só consegue enxergar algo ruim, as coisas ruins que acontecem. E eu gosto de olhar para as coisas boas que acontecem. Então, quando ela vem com uma reclamação de que ela não foi aceita, de que não tiveram paciência, que não foi legal o comportamento do colega com ela, eu sempre reforço aquilo que ela faz, o quanto que ela é amada, o quanto que ela é carinhosa, o quanto que ela ajuda todo mundo. Então, reforçando esse outro olhar, para ela focar já desde agora, já crescer com isso. De, tipo assim, eu não vou conseguir fazer tudo como todo mundo, mas eu vou conseguir fazer isso, 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 e eu faço muito bem. Isso aí. Então, assim, e isso você vai reforçando dentro deles,
né? A autoestima, porque faz toda a diferença para o desenvolvimento deles. Faz. Né? A criança que ela compreende, né, que ela entende e que ela é ali forjada, mas ao mesmo tempo ela tem todo o apoio emocional para aquilo que ela está vivendo, ninguém segura. Não segura. Ela vai dar resultado, ela vai se desenvolver. Vai. Porque muitas vezes, quantas vezes você viu o seu filho tentando e não conseguindo? Nossa. De você se esconder, a lágrima cair e você, assim, aquela dor e você ter que olhar, sorrir e falar, você consegue. Isso aí. Querendo chorar lá, escondido. Isso aí. Mas você teve que ser forte e você olhar para ele e falar, agora você não vai conseguir, mas a gente vai continuar tentando e você vai conseguir. Então, assim, eu acho que a força deles, o resultado que eles têm, vem muito de nós. Vem muito de quem está próximo deles, muito da família que está ali convivendo. O quanto de importância a gente dá. Não é glamorizar aquilo que você está vivendo, mas é valorizar pequenas conquistas. Exatamente. Porque eles são isso, gente. Eu tive que aprender, né, uma coisa que crianças fazem com naturalidade. E a gente celebra. A gente tem que celebrar, porque realmente, para ela alcançar aquilo, foi necessário muitos estímulos, muitas repetições. A gente sabe o quanto custou pra gente, então, pra assim, eles. Eu me lembro de várias coisas que, sim, para qualquer mãe de criança neurotípica, fala, mas por que você fica tão feliz? Gente, vocês não fazem ideia do que é. Depois de muitos treinamentos, de repetições, o seu filho, que é atípico, que você sabe o que acontece, conseguir alcançar um simples, pegar uma colher e levar à boca. Conseguir pegar algo e organizar, coisa básica que uma criança faz, pegar um brinquedo. Então, assim, você, de repente, você cruza e você vê ele fazendo algo, você fala, meu Deus. Que sensacional. Olha o que. Então, assim, é você olhar literalmente cumprido, né? A vida pelo menos e não pelo mais. Exatamente. E isso é grandioso quando você consegue fazer isso. Exatamente. Eu também celebro cada conquista, né? E, assim, outro ponto também que eu sempre tentei não fazer com ele é o rótulo. Sim, como o diagnóstico dele do TEA, né, do autismo, no período que ele... parece que a geração que ele nasceu tem vários. E foram vindo diagnósticos e mães falando e tal. E eu, assim, eu fiquei na minha. Quem sabia era a minha família. E eu sou assim, eu acho que eu não tenho que levantar uma bandeira e sair gritando para todos os cantos. Entendeu? Então, e eu ouvi, eu fui criticada uma vez, falaram... parece que ela tem vergonha do filho ser. Eu falei, não, eu não tenho vergonha, eu tenho orgulho do meu filho. Só que eu acho que, para eu ter orgulho do meu filho, eu não preciso levantar uma bandeira em plena rede nacional e começar a falar, meu filho tem 2 anos, ele não precisa disso agora. Ele não precisa ser rotulado como aquela criança autista, ele não precisa de rótulo. Todo mundo sabe, todo mundo vê, mas assim, ele não precisa de grandes rótulos. E o tempo todo é rotulado. É igual você falar, meu filho é autista. Nossa, mas ele vai ser muito inteligente. Não é inteligência, é o hiperfoco. Isso. Meu filho, ele é ótimo em matemática. Ele faz conta de multiplicação desde 5 anos de idade. Ele começou aquele number block, ele via... que ele começava a fazer, claro que ele não fazia 5 vezes 1, não, é 5 com 1, e ele ia fazendo, de 5, de 6, com 5 anos ele fazia. Cada um tem um, né? Então, e isso da matemática é até hoje. E hoje ele está no hiperfoco do futebol. Então, você pergunta para ele de futebol, ele sabe tudo. Então, assim, não significa que... Por que tem os gênios? Tem muitos gênios autistas, mas é o hiperfoco. Exato. Qualquer pessoa, eu posso chegar e falar assim, eu vou ser especialista nisso. Pum, 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 eu vou ser. Mas eles têm essa facilidade. Então, e só que o hiperfoco é algo bom e algo ruim. Por quê? O nome já diz, hiperfoco. O foco dele é só naquilo. Então, ele esquece todo o resto. Eu tenho um desafio muito grande com meu filho, que é a socialização. Isso é algo que me machuca ainda muito.
É você ter o seu filho, hoje ele vai fazer 10 anos e meu filho não tem um amigo. Ele não tem um amigo. Ele tem os amigos na cabeça dele. Entendi. Ele tem, só que as pessoas não são amigas dele. Sim. Então isso é algo que assim Machuca. dói e é algo que eu oro a Deus. Deus coloca um amigo na vida do meu filho. Porque a gente sabe a diferença que dá. Sim. E dói quando o seu filho chega Ai, eu não vou chorar. Mas dói quando o seu filho chega e você pergunta como é que foi o seu dia. Você brincou Ninguém com alguém? brincou comigo. E ninguém brincou. Então, cadê a nossa força? Sim. E naquele momento eu tiro uma força que eu não sei de onde que eu tenho. Mas tá tudo bem. Amanhã você vai brincar. Sim. E tá tudo bem. E eu falo, E quando eu chego mesmo que você não concorde, você tem que... O que eu posso fazer? E aí eu pego essa Exatamente. força, o que eu posso fazer para ajudar o meu filho? Exatamente. Então, assim, são desafios diários. São desafios que a gente tem, que eu aprendi a celebrar. Sim. As pequenas conquistas. Se ele chegou e ele falou, mamãe, eu já joguei bola na quadra com os amigos. Meu filho, que legal! Que maravilhoso, uau. Tá vendo E como é tem isso, amigos. exatamente, Mesmo vai lá. O coração que assim, não é bem assim, exatamente. Mas a gente valoriza, porque é aquilo que eles querem ouvir. Isso. Né? Eles só querem se sentirem amados. Amados. Incluídos. Às vezes eu Isso. vejo, a minha filha ela já é bem expansiva. Uhum. Eu não tenho essa dificuldade de socialização. Ela é muito doce, ela é meiga, mas ela chega chegando, ela conversa com todas as pessoas. Sim. Aliás, esse é o meu receio, na verdade, que eu tenho que tomar muito cuidado de ela saber separar, né, essa questão. Mas ela é muito sociável. Sim. E isso é muito bom, porque isso ajuda muito no desenvolvimento dela em todas as áreas. Sim. Mas assim, eu queria só voltar uma coisa que você falou sobre o rótulo. Eu também sempre me questionei muito em relação a isso. E eu converso muito com meu marido sobre isso. Eu também não gosto. Agora que eu estou aceitando conversar e falar. Porque, aparentemente, ninguém percebe que ela tem. É só convivendo, assim, um pouquinho mais a fundo, assim, mais na rotina, que você começa a perceber que tem algo diferente. Mas, a princípio, você olha, você não vê nada. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendia isso. Para que ficar lembrando o tempo todo de que ela tem essa deficiência? Então, assim, por exemplo, se ela já consegue, né, por mais que existe a lei que permite que você, sei lá, entre primeiro, saia primeiro, tem algumas, né, por ser criança atípica, se a minha filha consegue fazer, né, permanecer, ficar bem naquele ambiente, sem usar o benefício, eu não uso. Porque, assim, isso eu acho que é uma vitória dela. Porque quando, o rotular faz o tempo todo você ficar lembrando que a sua filha, ela é atípica. Parece que realmente ela vai carregar aquilo. Não precisa ser dessa forma. Ela pode fazer tudo aquilo que todas as crianças fazem, mas do jeito que ela é capaz, do que ela consegue dentro da realidade que ela tem.